Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho de Deus? Quero que você preste bastante atenção nisso aqui. E Jesus, chegando à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Ele não interrogou pessoas de fora que estão conhecendo Jesus naquele momento. Ele interrogou os próprios discípulos que estão com eles todos os dias aprendendo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles disseram: uns diz que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou os dos profetas. Versículo 15. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Marque isso na sua Bíblia. Nesse momento, Pedro responde que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus disse no versículo 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Quem revelou não foi a carne e o sangue, mas foi o Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu. Versículo 18. Eu quero que você preste bastante atenção, porque nesse momento quem revela para Pedro no coração dele é Deus. Não tem dúvida. Marca aí esse versículo 17. Quem revela para Pedro quem é Jesus é Deus. Deus fala na boca de Pedro e revela para Pedro. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra tem poder. Jesus lançou uma palavra de poder sobre Pedro. E olha só, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, porque Pedro, ele tem um significado de pedra. E sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Ele quer dizer que nós somos a igreja de Cristo. Então, sobre a vida de Pedro, Pedro agora é igreja. Então ele fala: Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificareis a minha igreja. Nós somos a igreja de Cristo hoje em dia, por causa dessas palavras. Edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Significa que a porta do inferno não prevalecerá na sua vida, porque é permissão de Deus. Tudo que você tem é permissão de Deus. Aí você lembra de Jó, né? Deus permitiu, o que Deus não permitiu, é isso aí. Pensa nisso. Então, vamos repetir, versículo 18, marca na sua Bíblia porque é forte. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Deus colocou uma palavra de fortificação sobre Pedro. O que ele fizer, quem ele abençoar, quem ele colocar a proteção de Deus, quem ele abençoar, quem ele profetizar, aquilo será feito, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ele. Então, contra ele, não prevalecerá contra ele, porque Deus já abençoou a vida de Pedro.
Aí vem, versículo 19. Bem, quem não entendeu, me fala, porque, olha, eu tô vendo uma visão aqui sobre isso. Deus colocou poder sobre a nossa vida no momento que Deus fez isso com Pedro. No momento que Deus fez isso aqui com Pedro, Deus colocou na nossa vida um grande poder de abençoar pessoas. Também amaldiçoar, mas é claro que você vai escolher abençoar as pessoas, não é verdade? Então, olha só. Versículo 19. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa aqui é aquele pedacinho que eu disse que Deus entregou um grande poder nas nossas mãos, aonde se você abençoou, será abençoado. Se você amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, pensa 1000 vezes em amaldiçoar. Porque se você fazer algo com que as pessoas te amaldiçoam, Deus pode estar ouvindo e aí é ruim. Então, tenta abençoar o máximo de pessoas, porque quando você abençoa as pessoas, o seu galardão vai estar lá reservado. Então, no momento que alguém vinha te amaldiçoar, Deus vai olhar seu relatório. Vem cá, vamos ver aqui. Então, Deus ele pode estar ouvindo aquela pessoa. E para Deus, que pode também atender aquela pessoa, ele tem que olhar o relatório seu. Então, fica ligado. Então vamos lá, versículo 19. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Essa parte é importante, você deve sempre abençoar pessoas. Faça sempre o bem, é o conselho que eu te dou, porque aqui nessa promessa de Deus, aquele que ousar usar o contrário, quando Deus fala, tudo que você ligar no céu, ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que desligar na terra, será desligado no céu. Então, eu acho bom que sempre você tenta ligar as coisas. Tipo assim, abençoar um casamento, será abençoado no céu. Abençoar uma pessoa, Deus vai anotar lá que aquela pessoa está sendo abençoada. Então, tenta sempre abençoar pessoas. É o conselho que eu te dou. Faça isso. Então, vamos lá. Versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo Salvador dos céus e da terra. Versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer. Olha só, versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Presta bastante atenção. E Pedro, no versículo 22, diz assim: E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, que o Senhor tenha compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Pensa bem, Pedro, lembra-se de Pedro que Deus falou na boca dele? Deus falou na boca de Pedro. Agora Pedro tá falando, não, que o Senhor tenha misericórdia de você, nada disso vai acontecer. Olha o que Jesus fala com ele. Versículo 23. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Amados, Jesus repreendeu Pedro? Foi Pedro que falou com Jesus? Sim. Mas Jesus repreendeu a Pedro? A nossa luta não é contra a carne, mas contra a força dos ares que a gente não vê. Jesus falou: Afaste de mim, Satanás.
Mas ele não falou afaste de mim, Pedro. Ele falou afaste de mim, Satanás. Porque ele sabe que a única pessoa que teria uma atitude contra a vontade de Deus era Satanás. Por isso ele disse, afasta de mim, Satanás. A mesma boca que falou o que Deus falou, a mesma boca Satanás falou. Por isso que em Efésios a gente aprende que a nossa luta não é contra a carne, é contra a força dos ares. Qualquer um é sujeito a dar boca para Deus falar e ao mesmo tempo Satanás falar, credo, Vanessa. Vou dizer para você que é verdade. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, quem achas que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas nesse momento aqui ele falou, não, quando Jesus começa a dizer o plano de Deus, o porquê que ele veio ao mundo para salvar as pessoas, Pedro falou, não, Deus não vai deixar que isso aconteça. Como é que é isso? Se é os planos de Deus. Jesus logo identifica que não é Pedro. E repreende, afaste de mim, Satanás. Eu vou dar um conselho para vocês, porque eu já fiz isso. Eu vivo o que eu prego. Eu vivo o que eu prego. Eu estava num lugar uma vez que eu pedi a Deus para me revelar essa palavra. E uma pessoa do nada começou a chegar perto de mim e xingar, e eu não conhecia aquela pessoa, então eu entendi que Deus estava me mostrando como funciona. E eu fiquei calada, eu comecei a orar e muitas pessoas chegou, segurou aquela pessoa tal. E aquela pessoa falava coisas para mim, mas eu sabia que aquela pessoa não me conhecia para julgar aquelas palavras. Então eu identifiquei que seria a boca do maligno. Mas na hora eu não sabia direito como fazer, na hora eu fiquei aterrorizada e eu não sabia como. Voltei na palavra. E Deus falou aquela palavra na minha cabeça, essa palavra, afaste de mim, Satanás. E aí eu fiquei preparada e comecei a ficar com aquilo na cabeça. Eu tive uma outra oportunidade, a pessoa chegou para mim, falou um monte de coisa, desceu no chão e começou a riscar no chão. Eu falei, afaste de mim, Satanás. Em nome de Jesus, agora. Porque essa casa, esse chão, a minha presença, tu não amaldiçoará. E naquele momento a pessoa levantou, ela olhou para um lado, para o outro, eu vi que ela estava completamente perdida e ela saiu correndo. Eu vi que naquele momento, quando eu usei a autoridade que Deus ensinou na Bíblia, afaste de mim, Satanás, quando eu usei essas palavras, a pessoa ficou desorientada, eu vi que ela ficou perdida, porque o mal que estava nela, usando a boca dela, saiu. E ela ficou desorientada, só que ela correu, não tinha como eu conversar com ela. Mas olha, o mal tentou chegar dentro da minha casa e amaldiçoar alguma coisa no chão, porque começou a desenhar alguma coisa no chão. E quando eu repreendi, usando essa palavra que Jesus me ensinou na Bíblia, porque ele fala, viva da palavra de Deus. Eu vivi essa palavra, eu usei ela na minha vida e funcionou. E funcionou. Então, quando Jesus começa a contar que ele vai morrer por nós, por nossos pecados, nossas transgressões, a boca de Pedro, que vocês viram que Deus também usou a boca de Pedro. E agora, nesse momento, quem está usando a boca de Pedro é Satanás. Então, a Vanessa, como prova isso? No versículo 23, vamos ler de novo. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pá! O próprio Jesus repreende Satanás e não Pedro. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra as forças dos ares. Compreendeu essa palavra, amados? Eu estou tentando explicar da melhor forma possível, que deixa no comentário. Se eu estou explicando certo ou não, eu estou tentando levar as palavras do modo mais fácil, porque eu sei como é difícil a gente compreender a palavra de Deus.
Mas eu quero que vocês aprendam. E Deus aqui, ele repreende. Então, se você tiver algum problema na sua casa, se você notar que alguém está diferente perto de você, falando palavras negativas, palavras que te incomodam, palavras que você vê que está fora do contexto daquela pessoa, não tenha medo, repreenda, mas não a pessoa, mas diz com as suas palavras: afaste de mim, Satanás. Saia da minha casa agora, em nome de Jesus. Eu estou ensinando para você o que eu fiz. Eu fiz usando as palavras de Jesus que Jesus me ensinou. Repreender Satanás. E funcionou na minha vida. Eu tenho certeza que vai funcionar na sua. Usa com fé a palavra, porque Deus coloca, poder na nossa vida. Se lembra da promessa de Deus sobre Pedro? Pois tu és Pedro, pedra, rocha firme. Tu és Pedro. E quem você abençoar será abençoado. Quem você ligar na terra será ligado no céu. Lembre-se disso, sempre das coisas boas. Esquece as coisas más. Mas, faça isso. Faça isso e comente para mim que você usou autoridade e eu tenho certeza que Deus foi aí a teu favor te ajudar com batalhões de anjos e arcanjos. Não temas. Porque uma vez chegou um presbítero da igreja e eu disse para ela: Deus, ele assujeita Satanás debaixo de nossos pés. Justamente porque eu já tinha experimentado essa palavra e Deus tinha feito o que ele promete, que realmente Deus afasta, né? E eu vi com os meus olhos, né? Eu vivenciei essa palavra, eu vi como que a pessoa ficou desorientada. Não consegui falar com a pessoa que ela correu, mas gostaria de contar para ela uma experiência de vida, falar de Jesus para ela, mas não tive oportunidade naquele momento. E Deus, ele é um Deus que tudo pode. E essa pessoa virou para mim e falou que era mentira. E eu falei com ela: como você pode dizer que o que está escrito na Bíblia é mentira? E eu fiquei orando por aquela pessoa, imagina? Eu vivenciei o que a Bíblia ensina. E eu comecei a orar por ela e falei: Deus, mostra-me por que ela está nessa defensiva de que a sua palavra não vale. E Deus me mostrou. Deus me mostrou que não opera em vaso sujo. O que significa? Quando a gente tem uma vida de pecados, vamos supor, a pessoa trabalha com as coisas de Deus, como ele era um presbítero, e ele cantava todas as mulheres da igreja, casada, solteira. Então, o que acontecia? Quando ele expulsava um demônio dentro da igreja, o demônio pulava era nele. Ele não tinha autoridade de expulsar. Aí eu entendi o porquê que ele duvidou da palavra de Deus, porque ele expulsava, mas o demônio, em vez de ir embora, ia para ele. Por isso ele não acreditava na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus estava errada? A palavra de Deus era errada? Não. O jeito da vida dele era errado. Porque não é qualquer um que pode determinar aquilo ali. Nós vamos aprender isso porque Jesus vai ensinar aos apóstolos por que eles não podem expulsar demônio. Olha só, nós estamos num assunto, e olha só, como eu já sei da palavra de Deus, eu sei que há um outro fato, um outro assunto que é a mesma coisa que nesse. E nessa história que eu estou contando. Por quê? Porque o homem vai chegar e vai falar: por que seus apóstolos não conseguiram expulsar o demônio? E aí Jesus fala: porque não há um jejum e oração ali. Mas por que eles não jejuam e não oram? Porque como pode o noivo estar numa festa com seus amigos e eles jejuarem? Não tem como, né? Então, enquanto Jesus está com eles aqui, eles não estão tendo problema com isso, porque Jesus está aqui. Jesus vai espantar todos os demônios ali. Eles só estão ali como plateia para ver, aprender com Jesus. Porque no momento que Jesus não está mais, eles vão ser obrigados a jejuar e orar para espantar os demônios. Então, vaso sujo que está contaminado com a podridão que Deus odeia,
Porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, aqueles que pecam, geralmente não vão conseguir espantar os demônios. Mas, Vanessa, os discípulos pecavam? Pois é, aí que está o milagre. Aí que está. Por quê? Se eles não pecavam e não conseguiam espantar os demônios, mas os demônios não pulavam neles. Você não via caso na Bíblia que o demônio pulou neles, nos apóstolos. Mas aquele homem, o demônio pulava nele. Porque na Bíblia também ensina, que eu não me lembro agora, que eles vão dar onde espantar demônio, e o demônio vira para eles e fala: eu sei quem é Jesus, sei quem é Elias, mas você, quem é você? E os demônios pulam nele. Então, aquele que lê a Bíblia sabe aonde pisa. Ah, Vanessa, então por que aquele presbítero ousou ir lá espantar o demônio dentro da igreja com um monte de gente e tal? Porque ele achou que fazendo as coisas erradas, as pessoas não iam saber. Mas esqueceu do principal. O principal, ó, Deus. Aquele que acha, vou fazer coisa errada que ninguém vai saber, esquece que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê todas as coisas, sabe de tudo, né? Ele está em todo lugar, ouve todas as coisas, sabe de todas as coisas. Então, ele esqueceu. Então, vamos voltar aqui? Então, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Bem, o que Jesus quer dizer com essa palavra agora? Olha só. Depois que Jesus ensina ali, né, repreende Satanás na boca de Pedro, né? E ele fala isso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, depois dele, após mim. Jesus, quando partir desse mundo, Jesus, quando ele morre na cruz e parte desse mundo, tem que vir alguém após ele, né, para ensinar, para fazer o que ele faz. Então, olha só. Jesus, ele ensina no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por que Jesus falou isso? Se você quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Então, a mudança é sobre nós. Ah, eu quero ter a salvação eterna. A primeira coisa é a sua vida, que você tem que salvar para Deus. Depois você vai orar para as outras pessoas. Mas primeiro você tem que orar por você. Você tem que renunciar ao mundo. O que é renunciar ao mundo? Ah, eu gosto de juntar com os amigos e ficar rindo da cara dos outros. Eu gosto de juntar com os amigos e ficar tirando sarro das outras pessoas, né? Ah, eu gosto de ficar fazendo bullying. Ah, eu gosto de... Tá queimado em nome de Jesus. Você tem que sair dessa vida, mudar a si mesmo, renunciar a si mesmo. Eu não sou assim, eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso, eu quero somente ver o bem em cada ser humano. Eu quero ser exemplo de vida para todos. Há pessoas ruins, vou deparar com pessoas ruins, eu vou, mas eu renuncio o ruim em mim. Eu renuncio o mal em mim. Fulano é ruim, fulano, cicrano, problema é deles. Eu preciso renunciar o mal em mim. Depois eu posso orar para aquele. Mas primeiro eu tenho que renunciar a mim mesmo da podridão do mal para que eu possa ter uma vida livre para poder fazer algo para o meu próximo. Então, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por que sua cruz?
Porque a cruz representa um sofrimento, um pagamento de dívida para que você seja liberto. Então, para isso, quando você renuncia-se a si mesmo, as pessoas vão vir te atacar, mas você vai ter que pegar sobre si a sua cruz e seguir Jesus. É fazer o quê? Dar outra face. Por quê? Porque muitos vão vir te caluniar, chacoalhar de você. Você que fazia bullying com os outros vão vir fazer bullying com você. E você tem que pegar a sua cruz, tomar ela e seguir. Orando a Deus, aprendendo com Deus, até ter autoridade. Porque quando você tiver autoridade e vê um te tirando, você só chega na sua mente e fala... Ou então você fala na sua boca mesmo. Porque quando você pede na mente, você edifica você. Quando você fala, você edifica quem está ouvindo. Por isso você tem momento que tem que orar aqui, você e Deus, e tem momento que você ora aqui, ó, da boca para fora, para edificar outras pessoas. Então, o momento certo Deus vai colocar no seu coração. Tem uma pessoa ali, quando você está bem preparado com Deus, você vai pegar essa palavra aqui, ó. Primeiro você renuncia a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e segue. Você vai tirar de você todo aquilo que é errado, que é mal, dos bullying que você fez, das coisas que você riu da cara dos outros, blá blá blá, da fofoca. Você vai tirar isso tudo de você, você vai renunciar a você mesmo e transformar num novo ser. Você vai pegar a sua cruz e vai seguir Jesus. Qual é a sua cruz? Quem colocou Jesus na cruz? Foi o pecado e a transgressão do mundo. Então, você vai pegar a sua cruz, que é aquela que você vai carregar quando as pessoas dizem pra você que você é um Zé Ninguém, que você não é nada, que você é um falso crente porque você tentou falar algo que você acredita. Então as pessoas vão começar a causar bullying em você, vão tentar te julgar. E há um momento que você vai pegar a sua cruz e vai seguir Jesus. E vai falar, eu também estou aqui no sofrimento, mas eu vou te seguir, Jesus, porque é o que eu quero, renunciar a mim mesmo. E você vai começar a orar. Porque na hora que o inimigo de Deus abrir a boquinha de um servinho que vim para te agredir, você vai falar, afaste de mim, Satanás. Em nome de Jesus. E esse mal vai cair por terra. Pode acreditar. Muitos não conhecem esse segredinho, mas eu tô contando para vocês. Mateus 16, do versículo 1. E eu tô indo aqui, né? O versículo 28, do 1 a 28. Então, faça isso que eu tô contando para vocês. Faça isso. Bem, o vídeo tá bem grande, sei que alguns não vão chegar até aqui, mas os que chegarem estão sabendo desse segredinho, então pega aí essas informações que eu estou dizendo aqui agora. Então vamos lá, resumindo aí, falando sobre o versículo 24, grava aí, marca na sua Bíblia. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, coloca nos comentários, deixa aí o que vocês acham, mas o que eu digo para vocês, renuncie a si mesmo, sai de toda aquela maldade que você já cometeu sobre a sua vida. Toma a sua cruz e siga Jesus. Por quê? Porque a sua cruz vai ser aquela onde as pessoas vão começar a fazer bullying com você, as pessoas vão começar a fazer tudo aquilo que você fazia com as outras pessoas. E você vai ter que aguentar aquilo ali até você ser forte naquilo ali, tirar raiva, ódio e rancor de dentro de você e começar a profetizar. E aí você vai falar, afaste de mim, Satanás, em nome de Jesus. E o mal vai cair por terra. Porque servo do Senhor não foi criado para ficar na cauda, mas sim na frente. Servo do Senhor não é para ser capacho. Quando você descobrir isso, você vai parar de abaixar a cabeça, porque os outros vão dizer, uma serva de Deus fazendo isso, lutando pelos seus direitos humanos. Aí você vai dizer, olha aqui, afaste de mim, Satanás. Porque eu vou lutar pelo que eu acho certo. Continue lutando, porque há muitos aí, muitos mártires que morreram lutando em nome de Jesus. Então não tenha medo. Pega a tua cruz e siga Jesus.
Vamos aprender aqui mais um, né? Então, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Nossa, nem tinha lido, né? Então, fica aí o exemplo dos mártires. Eles não deixaram de falar do amor de Cristo, morreram por Jesus, porque não tentaram salvar a sua vida. Mas eles perderam a vida por amor de Jesus, por lutar pelo que eles acreditavam que ia mudar toda a vida dele e a vida de muitos. Então eles morreram, e foi aí os mártires de antigamente que lutaram até o fim, pregando a palavra de Deus. E muitos outros aí que não desistem. Então aquele que tenta salvar sua vida, perdê-la-á. E aquele que pede por amor de Jesus Cristo, acha-la na glória do Senhor Jesus. Então é isso aí. Tantos ensinamentos, né? Tantos ensinamentos maravilhosos que a palavra de Deus nos traz. Versículo 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Bem, olha só essa palavra. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Pensa bem, eu estou sobre essa terra, vivendo as maravilhas dessa terra, mas e a eternidade? Vamos supor que aqui eu viva aí 100 anos. A eternidade é... Você conhece o símbolo do infinito? Pensa no infinito, que vai ter choro e ranger de dente eternamente. Aqui você tá no mundo, uma dorzinha de dente, compra um remedinho, vai no dentista, né? Ou qualquer outro problema. Mas a gente sabe que um dia vai acabar. Porque para onde a gente vai, não há choro e nem ranger de dente. Vai ter paz. Nós seremos como os anjos, não se lembraremos dessa vida aqui na terra. Agora, aproveitar esse mundo e não ter a dignidade de aproveitar a vida eterna, como diz a palavra, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que vai adiantar esse homem no inferno, gente? Nada. O que reserva para ele é choro e ranger de dente. O que dará o homem a recompensa à sua alma? Nenhuma, só choro e ranger de dente é a recompensa de quem vai para o inferno. Eu falo isso aqui, mas nem sei se pode falar, sabe? Mas é a realidade. Ou é o céu ou é o inferno, então não tem outro. Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Tremendo e forte essa mensagem. Marca na sua Bíblia o versículo 26 e o 27, que diz: porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai. Consertando aí, porque eu acho que vai ser mais certo o que está na Bíblia. Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então que as suas obras sejam maravilhosas, para que Deus possa te abençoar grandiosamente. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha a promessa de Deus no versículo 28. Em verdade vos digo que alguns aqui, pensa bem, que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que ele quis dizer aqui nessa época? Que alguns verão Jesus passando por aquilo tudo, verão Jesus os 3 dias, né? Jesus ressuscita ao 3º dia. Jesus ele vem falar sobre o Espírito Santo de Deus, aparecer ainda depois da morte aos apóstolos. Olha só o privilégio. Olha a palavra de Deus se concretizando, né?
a palavra de Jesus ali. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão entre os apóstolos que não provarão a morte, que não morrerão antes que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus, ele não vai, não morre, passa os 3 dias, ele ressuscita e ele volta para falar com eles. Porque ia vir o Espírito Santo de Deus sobre eles e ele veio avisar para que ninguém saia daquele lugar, que era para estar em tal lugar, todos eles reunidos, porque o Espírito Santo de Deus viria como consolador, né? E Jesus aparece no meio deles, que eles até demoram um pouco para reconhecer Jesus, mas depois reconhece Jesus, e aí Jesus mostra as chagas, né? Aí as chagas, feridas na mão, né? Onde até Tomé duvida, aí ele fala, coloca aqui as suas mãos sobre as chagas. Então, muitos presenciaram a palavra de Deus, ela se concretizou. Por isso ele fala, viva a palavra de Deus. Viva da palavra de Deus. Pega isso tudo, coloca no coração, viva. Então nós já aprendemos aqui nesse Mateus 16, nesse capítulo, a gente já aprendeu até como espantar demônios. A nossa luta não é contra a carne, é contra a força dos ares, dos espíritos que a gente não vê. Pedro, Deus falou na boca de Pedro e ao mesmo tempo Satanás falou na boca de Pedro. Então observa, porque preparaste uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Quem senta com você é a sua mesa, a sua família, então vigia. Porque o inimigo pode usar a boca da sua família, qualquer um deles, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, para falar para você coisas que vai te deixar triste. Mas em vez de você repreender a carne e o sangue, você vai repreender o invisível. Você não vai repreender a Pedro, né? Você não vai repreender o seu familiar, você vai repreender Satanás. Como Jesus ensinou aqui, ele não repreendeu a Pedro, ele repreendeu Satanás. Então é isso que você vai fazer na sua casa. Quando você vê que uma palavra de maldição sai da boca da sua família, você vai repreender com coragem, com fé, com força, acreditando que o mal vai sair dali. Então você faz, Satanás, sai em nome de Jesus, na minha casa você não fica, no meio dos meus parentes você não fica, em nome de Jesus, e você vai clamar ao Senhor. Mas esteja com o vaso puro. Esteja íntegro para que isso aconteça. Assim seja. Amém. Amados, até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo de Deus ilumina vocês. Nós terminamos Mateus 16. Peço ao Espírito Santo de Deus que abençoe a sua vida, para que você compreenda cada palavra que aqui foi falado. Pelo sangue de Jesus eu clamo a Deus, esse Deus Pai Todo-Poderoso que eu amo e que eu coloco a vida de vocês, a todos que chegaram aqui comigo, que estão aqui no meu canal, que está aqui comigo todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer para vocês, no coração de vocês, testificando cada palavra. Assim eu creio. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ouve. Obrigado, Senhor, por essa multidão de pessoas que te serve, que te segue, que te ama. Deus, abençoa eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a família deles, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amados, que a paz do Senhor esteja contigo. Amém. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, Mateus 17.